Senhoras e senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz de Cristo. Vamos lá. Vamos falar da regulamentação das redes sociais. O Lula voltou a falar, né, sobre regular as redes sociais. Ontem nós também tivemos um episódio, né, que o Mendonça, né, liberou para a votação, né? Ele recebeu algumas críticas, mas ele não tem culpa, tá? Ele não tem culpa porque isso ia ser julgado e começou a ser julgado em dezembro do ano passado, né? E aí ele pediu vista, né? E quando o juiz pede vista, né, fica até 90 dias, né? E esses 90 dias venceu no sábado. E aí ela volta em pauta automaticamente, né? Tem que voltar. Então o André Mendonça, ele ajudou conforme ele pôde, né? Ele adiou 90 dias aí a regulamentação das redes sociais. Mas isso não depende dele, né, pessoal? Ele não é o presidente do Supremo. Quem decide o que pauta é o presidente do Supremo, hoje Barroso, tá? Então, a regulamentação das redes sociais, ela volta e o Supremo vai decidir, então, sobre a regulamentação das redes sociais. E, mais uma vez, de novo, parece ser cansativo a gente dizer isso, mas o Supremo Tribunal Federal não é de sua competência, né? Não é de sua competência julgar, fazer esse tipo de julgamento, né? Isso é uma matéria para o Congresso Nacional e não o Supremo. Mas o Congresso também não decide nada, né? Eles não votam. Eles não votam por quê? Tá na cara, porque eles precisam de voto. E aí, pessoal, eles acabam mexendo no ninho de moribundo. E o político tem medo de desagradar o eleitor. Uns querem a regulamentação, outros não. A maioria não quer a regulamentação, que já é regulado, né, na verdade, né? E aí, eles também usam de má fé os políticos. Por quê? Eles não julgam nada, não decidem nada e acaba sobrando para quem? Para o Supremo, né? O Supremo Tribunal Federal. E eu recebi informação aqui que o Supremo pode antecipar o julgamento sobre a regulamentação das redes sociais. E acredite, por causa da Janja. Lula prepara uma proposta para regular as redes sociais. O Supremo Tribunal Federal pode adiantar-se e julgar a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos de usuários já na próxima semana. Semana que vem. Eu soube que eles iam julgar no segundo semestre, mas, né, já vão julgar semana que vem. A discussão sobre a regulamentação das redes sociais ganhou um novo impulso depois que a primeira-dama Janja, né, ela falou lá com o Xi Jinping, que é o presidente da China. A menção do aplicativo teria provocado desconforto diplomático. O projeto, elaborado pelos ministros, ainda aguarda revisão da Casa Civil e só seguirá ao Congresso com o aval do presidente. Tá. Lula, inclusive, intensificou o debate em discursos. Ao discursar em evento realizado em Campo Verde, Mato Grosso, ele afirmou que o importante de combater a disseminação de informação falsa no ambiente político e mencionou a recente decisão do governo de impedir o uso de celulares em escolas. Ele ainda relatou aqui do caso de bullying nas redes, o que, em sua visão, reforça a necessidade de medidas para garantir um ambiente digital mais seguro. Ele diz, abro aspas, é preciso que a gente discuta com o Congresso Nacional a responsabilidade da gente regular o uso das empresas neste país. Não é possível que tudo tenha controle, menos as empresas de aplicativo, afirmou Lula durante o evento. Apesar da defesa do debate parlamentar, a AGU solicitou ao STF providências urgentes para conter a desinformação e crimes digitais.
citando golpes contra beneficiários do INSS. O governo é estranho, né? Ele está usando que os idosos estão recebendo golpe através do telefone e ele quer regular a rede social por causa dos golpes. É a empresa do irmão dele mesmo que está ligada a isso, né? Então, ai, ai. No mesmo dia da solicitação da AGU, o ministro André Mendonça recolocou em pauta o caso de responsabilização das plataformas, depois de pedir vista em dezembro. Agora cabe ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso, marcar o julgamento. A corte vai analisar o artigo do Marco Civil da Internet, que determina a remoção de conteúdos apenas por decisão judicial. Permanece válido diante dos desafios atuais. Então, na próxima semana, o Supremo vai julgar de novo, né? A PL 2630, eu acho, né? Que regulamenta as redes sociais, nós fomos para cima e conseguimos derrubar. Agora, e o Supremo? Pessoal, eles vão julgar isso em uma noite, em um final de semana, uma madrugada, tá? Eles vão julgar isso. Quando você perceber, acordar num dia de manhã assim, ó, um dia de manhã tomando seu belo café, você vai olhar e falar assim, pronto, as redes sociais foram regulamentadas pelo Supremo. A maior aberração jurídica, né? Uma das maiores, né? Tem tanta aí que é até difícil mensurar. Mas o Supremo não pode fazer isso, pelo amor de Deus. Mas vai julgar. E a Câmara vai ficar omissa diante a isso? Pois é. Quero mostrar para você também um caso, nesse momento, de um patriota. Né? Você viu o que estão fazendo aí. Ó. Mesmo com o alvará de soltura expedido há quase 2 meses, morador de rua, mendigo, detido no 8 de janeiro, continua preso. Flávio Soldani ficou conhecido por contar à justiça a situação dramática na qual vive. A revista Oeste revelou a história do homem que fechou a NPP da PGR. Aqui, ó. Olha aí, ó. Esse é o cidadão. Com o alvará de soltura, expedido pelo Supremo há quase 2 meses, um morador de rua, ele tem 59 anos, preso pelos atos do 8 de janeiro, continua detido em uma unidade prisional em Guarulhos. O ministro Alexandre de Moraes mandou liberar o homem, depois de uma denúncia da revista Oeste. Mesmo assim, ele se encontra na cadeia, contou a coluna advogada Taniele, que esteve aqui, né? Esteve aqui. Que assumiu o caso recente. Conforme Taniele, a justificativa que ele recebeu é a de que o preso ainda não foi solto em virtude de não ter para onde ir. Meu Deus do céu, gente. Apesar do homem manifestar o desejo de sair do centro de detenção, a advogada observou que é dever do Estado encontrar um abrigo para ele. O mendigo fechou o acordo, aquele acordo, né, que vocês sabem muito bem. Misericórdia. Pessoal, vamos fazer uma comparação aqui. Quando o Moraes soltou aquele bandido, né, que vocês sabem muito bem, tá? O Gilson está me mandando mensagem aqui, hein? O ex-ministro de Bolsonaro. Nós vamos soltar, ele está pedindo para soltar o vídeo dele aqui. Eu vou soltar daqui a pouco o vídeo dele. Ele mandou aqui agora. Gilson Machado, sanfoneiro. Eu vou soltar o vídeo dele em seguida. Veja bem. Quando o Moraes soltou aquele cara, aquele traficante, que ele ficou com raivinha do Oswaldo Eustáquio, aquele burdo, né? Pois é. O cara não tinha endereço. Aí depois mandou prender porque ele não indicou endereço. Tá. E soltou o bandido. O morador de rua, o mendigo, ele não pode ser solto porque ele não tem endereço, meu Deus do céu. Soltaram um traficante nessas condições, sem endereço, quando é o mendigo do 8 de janeiro, pelo amor de Deus. Ele está preso há meses que não tem para onde ir.
Gente, isso é de uma gravidade tão grande, gente, tão grande, um desrespeito com o mendigo, com o cidadão, e o traficante tem mais. Isso é de cortar o coração, cara. Coitado desse homem, tá? Se pudesse, daria o meu endereço para ele ser solto. Não é possível. Eu vou falar com a. Tive uma ideia aqui. Eu vou falar com a doutora Taniele, pessoal, para ela arrumar um kitnet para ele. A gente faz um contrato de aluguel. A gente faz um contrato de aluguel, aluga um kitnet para ele, em São Paulo, para ele ter um lugar para ir. O que vocês acham? Para ele ser solto. Ele já está 2 meses lá dentro e não vai ser solto porque ele não tem para onde ir. Ele tem a rua. E você não pode citar a rua. Só pode ser solto bandido, pessoal, tá? Ele não pode. Então, o que fazer? A gente aluga um kitnet, faz um contrato com o locador, apresenta esse contrato ao ministro para poder ele ser solto. O que vocês acham da ideia? Coloca para mim aí. Hã? Eu vou entrar em contato com a doutora Taniele para a gente poder soltar esse pobre coitado. 2 meses preso porque não tenho para onde ir. Além de já ser mendigo, sofrer das garras do Estado, que ele deveria, o Estado pagar uma casa, o município. Pessoal, tudo errado nesse país, pessoal. Que decepção, que tristeza. Eu vou conversar com a doutora Taniele, eu prometo a vocês. Amanhã ela vai estar na audiência pública, que vocês ajudaram ela aí, pagando a passagem dela, da mãe da Débora, lembra? Amanhã é essa audiência. Eu vou conversar com a doutora Taniele ainda hoje, para a gente soltar esse homem, ok? Amém? Vamos ver o vídeo do Gilson, ex-ministro de Bolsonaro, que ele me pediu para soltar o vídeo dele. Vamos lá? Minha gente, tem coisa que a gente tem que mostrar. 1h40 parado no engarrafamento por causa de um caminhão atravessado numa obra da prefeitura aqui na Avenida Boa Viagem. Eu pergunto, por que é que não fazem isso à noite? Por que fazem isso durante o momento de pico? Até quando a gente vai ter que se sujeitar a esses vícios do Banana Country? É por isso que a gente está do jeito que a gente está. É por isso que Recife virou uma Venezuela. Está virando uma Cuba. Vergonha. Qual é o turista que vai vir para cá e passar 1 hora no engarrafamento para chegar num hotel depois de pegar 7 horas de voo, 8 horas de voo? Não vem, velho. Não vem. No mundo todo, as obras são feitas à noite. Daqui a pouco eu vou gravar à noite para ver que não tem ninguém trabalhando. Sabe por quê? Porque os cabos não estão botando gasolina nos carros da Guarda Municipal. Tu imagina se vão querer pagar adicional noturno, hora extra de funcionário. Agora a banda, show, propaganda, é para tapar com barro, né, velho? Eu fiz questão de fazer esse vídeo agora. Acabei de chegar daqui de Caparibe, são 11h30 da noite. A mostrar. Mesmo local de manhã como estava. Obra parada. Tá aqui, ó. Parada. Olha aí, ó. Gilson. Ele está chegando. Ele está chegando dos Estados Unidos, né? Está chegando dos Estados Unidos. Beleza? Está chegando de lá. Me ajuda a curtir, me ajuda a compartilhar. Eu queria que você comentasse agora. O que você acha da minha ideia de a gente alugar um kitnet, pelo menos para soltar esse homem? Pelo menos a gente mostrando esse contrato de aluguel para o ministro, a gente soltar esse mendigo. Porque senão ele vai morrer na cadeia. Não tem para onde ir. Coloca aqui embaixo se você nos apoia para a gente soltar esse pobre coitado. Fiquei com dó dele agora, pessoal. Eu não sabia disso. Tem 59 anos. Olha só, pessoal. Seu mendigo. Isso aí tá esquecido, pessoal, do presídio, igual um. Eu não vou falar igual um animal, não, porque o animal, se fosse, já teria sido adotado. Né? Com certeza. Mas como é um ser humano, tá aí. Ó. E quem no Brasil teve essa ideia de tirar ele da cadeia? Essa ideia de alugar um kitnet e tirar ele de lá. Ninguém ajuda, pessoal. Porque sabe o quê? Porque a maioria das pessoas, não vocês, mas a maioria das pessoas, elas ajudam as outras quando tem algum tipo de interesse. Ah, eu vou ajudar ele porque eu posso precisar dele amanhã.
Agora as pessoas não ajudam o mendigo porque o mendigo não tem nada a te oferecer. E repito, isso não é com vocês. Vocês ajudam todo mundo aqui, que eu sei. Mas a maioria das pessoas, se é mendigo, vou ajudar para quê? Eu sou não sei o quê. Esse aqui, então eu vou ajudar, né? Porque amanhã eu posso precisar dele. E aí, esse aqui, ó, esse sim, é uma vítima do 8 de janeiro. Mendigo. Mas o traficante, o Moraes, soltou. Soltou. Não tinha endereço. É triste. Curta aí, compartilha. Eu garanto a você que nós vamos soltar esse cara, beleza? Um abraço.